Eu me lembro quando eu estava me preparando para estudar teologia, e eu me despedi da minha igreja, Vitória da Conquista, lá no interior da Bahia. Eu tinha 17 anos, eu tinha passado no vestibular para a teologia do UNASP de São Paulo, e eu estava assim, eufórico. O coração, confesso que estava dividido, porque eu ia deixar meus pais, meus irmãos, eu nunca tinha saído da minha casa. Eu ia deixar a minha igreja, os colegas, amigos, mas por outro lado eu estava assim muito eufórico, de estudar teologia, me tornar um pastor. E eu me lembro que num sábado à tarde eu me despedi da minha igreja. Foi um culto jovem, e o pessoal me disse umas palavras bonitas e tal, foi emocionante. Aí depois do culto abracei todos os amigos da igreja, os irmãos que foram ao culto jovem. Aí quando eu estava andando para minha casa, um irmão da igreja me acompanhou. Um senhor que na época devia ter uns 50 anos, mas eu o via como um homem idoso. Eu fui andando para casa, e ele me acompanhou, o irmão Isaurino Borges. Ele faleceu, deve ter uns 5 anos talvez. Ele me acompanhou, ele era um ancião da igreja, um líder da igreja, muito consagrado. Ele gostava de dar conselhos para os jovens, e ele vivia o que pregava. Por isso ele tinha muita autoridade, uma autoridade conquistada não pela função, mas pela vida. Vocês sabem que é assim, não é? A autoridade legítima se constrói, não é pelo cargo, pela posição, mas pelo testemunho, pela vida. E o irmão Zaurino me acompanhou, e nós fomos andando, ele me deu muitos conselhos. E quando nós chegamos em frente da minha casa, ele ia seguir para a casa dele. Ele me olhou nos olhos, e como quem profetiza, ele me disse assim: Gilson, eu creio que você vai pastorear a igreja que passará pela grande tribulação e verá Jesus voltando. Oh, eu achei isso tão lindo. Por isso que eu tenho essas palavras guardadas na minha mente, no meu coração. Ele disse: eu creio que você vai pastorear a igreja que passará pela grande tribulação e verá Jesus voltando. Eu não sei se as palavras dele se cumprirão de fato na minha vida, mas uma coisa eu sei, que se eu viver nesses dias, quando os servos de Deus terão o rosto iluminado, Deus sabe que essa é a minha oração, que Ele me ajude a não abandonar a sua igreja. Porque ainda que esse seja um tempo glorioso para a pregação do Evangelho, esse será também um tempo tremendamente difícil, de provas para o povo de Deus. Por isso eu clamo a Deus e peço que, se Ele der a mim e a você o privilégio de vivermos nesse tempo, que Ele nos dê a força para permanecermos leais à sua causa, a bandeira do Evangelho, custe o que custar, aconteça o que acontecer. Servos de Deus com o rosto iluminado a resplandecer de santa consagração, irão de um lado para o outro para proclamar a mensagem do céu. Por milhares de vozes em toda a extensão da terra será dada a advertência.